a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão, sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Essa questão de ordem diz respeito à nossa solicitação de que seja retirado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e substituído pelo seu partido ou bloco, o senador Marcos Duval. Deixa eu só mostrar aqui. A apreensão do celular do Senado tem, além do aparelho, o chip, e isso está expondo todos nós senadores. Conversas referentes ao trabalho, missões de inteligência, conversas sobre a CPMI. Resumindo, eles foram tentar achar Para concluir, senador, o pendrive laranja, não encontraram nada e só levaram os pendrives antigos para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Então, dizer que é claramente uma perseguição política, não encontraram absolutamente nada e não vão encontrar absolutamente nada. E a gravidade de ter entrado no Senado, senador, eu peço que você a gente pede muita cautela, só para encerrar, porque a gravidade não é nem ter feito isso comigo, é ter entrado no outro poder. Não só eu, mas vários juristas ao redor do país consideramos gravíssimo um ato sem um motivo de um crime em andamento, como se fosse, ter adentrado a um gabinete e as residências de um senador da República. Até os parlamentares que eram acusados e foram presos com dinheiros escondidos em malas, em cueca e tudo mais, nem eles tiveram seus gabinetes revirados. O meu esteve. E sabe por quê? Tentando procurar o pendrive laranja, a tal bala de prata que eu dizia para todos. E aqui fica aqui o meu agradecimento à Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia, deixando claro o meu histórico, que todos me conhecem. Teve até policial que ficou emocionado, chegou a chorar no dia, pedindo desculpas e perdão por estar ali, tendo que executar uma ordem que ele também sabia que não era dentro da Constituição, mas eu deixei livre que todos pudessem fazer o que tivesse que ser feito. O que aconteceu, por um lado positivo, é que foi a primeira vez que teve uma operação nesse nível, tanto na residência minha pessoal do Espírito Santo, quanto daqui da funcional, quanto ao meu gabinete, de não encontrarem nada de ilícito, nenhum documento fomentando golpe, absolutamente nada. E essa operação foi deixada para acontecer no dia 15 de junho, dia do meu aniversário. E fontes me passaram que foi uma coisa que teve uma insistência do ministro Alexandre de Moraes para que fosse no dia 15. E quando eu postei o relatório da BIM também, que estava citando ali que o STF sabia e o Tribunal Superior Eleitoral também sabia do que ia acontecer, é lógico que houve essa decisão. Em 2 horas, as minhas redes sociais caíram. Ou seja, o meu direito de falar foi cerceado. Eu fui calado.
eu não pude ter nem a oportunidade da defesa, nem a oportunidade para dizer o que de fato aconteceu e quais seriam esses fatos. Então, vou reforçar aqui, não tem absolutamente nada envolvendo questões de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, enfim, é inacreditável, em base de achismo e de tendenciosamente claro de um movimento político fazer com que o meu gabinete fosse invadido, a minha residência pessoal e a minha residência funcional. É um precedente perigosíssimo. Hoje estar aqui diante de Vossa Excelência, um senador censurado que teve sua voz calada e suas prerrogativas totalmente violadas por um suposto crime de opinião. Uma das maiores afrontas já sofridas por um membro dessa casa. Nunca, nos quase 200 anos de história do Senado, seja no Império ou na República, um senador teve, por força de uma decisão judicial monocrática, sua morada e seu gabinete localizado dentro do Senado Federal, invadidos e revistados por expressar sua opinião e cumprir o mandato a ele outorgado pelos votos de quase 1 milhão de capixabas. Pois bem, em um único ministro do STF, de modo monocrático, sem ouvir os demais integrantes da Suprema Corte, ignorando o parecer prévio e contrário da Procuradoria-Geral da República, esqueci de mostrar que a PGR indeferiu todos os pedidos, dizendo que não tinha fundamento. Então, ignorando o parecer prévio e contrário da Procuradoria-Geral da República, que tem a competência legal de opinar sobre todas as medidas a serem adotadas no curso do processo, usou de suas competências para violar as prerrogativas do Senado Federal. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Um único ministro do STF abriu um precedente perigoso para todos nós, senadores da República. Alguns aqui podem não concordar com as minhas opiniões, mas asseguro a todos vocês, senadores, que o que está acontecendo comigo, ou seja, a violação das garantias constitucionais que nos protege de atos arbitrários, como os que foram praticados contra mim, todos os senadores agora estão sujeitos a sofrerem a mesma punição. Sim, pois ao determinar a invasão do gabinete do senador Marcos Duval, um único ministro do STF, ao arrepio do que determina o artigo 2º da Constituição Federal, que diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pôs abaixo o próprio princípio da separação dos poderes. Se essa casa não reagir de modo altivo e em defesa das suas prerrogativas, consagrada no artigo 53 da Constituição Federal, que diz: os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Amanhã poderá ser com qualquer um dos senadores que ousem criticar ou comentar ou fiscalizar nesse plenário sobre determinada decisão judicial, ou numa comunicação direta com seus eleitores, fazer uma crítica técnica a um ministro ou ao governo. Alerto que agora todos estão sujeitos a processos, apreensões, perda do mandato e até prisão.